Fala pessoal, mais um almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo neste domingão. Às vezes domingo eu não faço conteúdos, no horário do almoço, mas hoje é um dia que eu tava aqui pensando, a gente tem que conversar sobre o nosso Botafogo. E eu já peço para quem puder deixar o like, se inscrever no canal, é muito importante para o nosso conteúdo. Botafogo Way. O título é bem simples. O que seria esse Botafogo Way? Quando o Textor ele concede a sua primeira entrevista, ele falou que queria que o Botafogo tivesse seu estilo de jogo, um estilo dominante, em que quem visse as partidas do time entenderia como o Botafogo jogaria, né? Um time ofensivo, um time que buscaria o gol, que seria dominante. Essas foram as palavras do dono, né, o acionista majoritário do Botafogo, o John Textor. E ele contrata o Luiz Castro pensando nisso, num projeto, num estilo de jogo ofensivo, no estilo de jogo onde o Botafogo teria a supremacia tática e técnica. Ponto 1 é esse. E vendo o que tem acontecido nestes quase 365 dias em que o técnico português está à frente do Botafogo, ainda não vimos um Botafogo Way. Poucas partidas o Botafogo foi dominante. Não vou colocar os jogos contra os pequenos clubes do Rio de Janeiro. Vou colocar as partidas contra equipes com nível de Série A. Se a gente pega as partidas em que o Botafogo foi realmente dominante, taticamente, tecnicamente, coloco Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro, em que a gente tem um susto, depois tem que fazer um gol ali com o Tietchan quase no final da partida. Teve um jogo na Vila Belmiro contra o Santos, que o Botafogo não ganha, mas joga bem. E a partida contra o Santos no estádio Newton Santos. Estas realmente foram partidas em que o Botafogo foi dominante taticamente, em que o time pegou a bola, circulou, fez grandíssimas pelejas. Claro, para você ter um desempenho tático interessante, você precisa da parte técnica também se sobressaindo. Você precisa de bons jogadores, você precisa que tudo ande junto. Nestes quase 365 dias em que o Luiz Castro está à frente do nosso clube, você não conseguiu implementar o Botafogo Way. Aí eu coloco um pouco da responsabilidade em cima da montagem do elenco, e talvez não tenhamos peças para esse tipo de jogo, né? Um jogo propositivo, um jogo em que a gente amasse o adversário, e também para o técnico Luiz Castro, que ainda não admitiu publicamente que o seu estilo de jogo se encaixa melhor quando você baixa suas linhas e joga na transição. Foi assim que o Botafogo conseguiu suas principais vitórias ano passado no Campeonato Brasileiro e na temporada de 2023 contra o Fluminense a gente vence com as linhas baixas e jogando na transição. Não é nenhum erro, não é nenhum demérito jogar na transição, não é nenhum problema jogar na transição, porque várias equipes são campeãs jogando assim. Uma coisa é você ter a ideia e vender a ideia de que o Botafogo seria um time que amassaria os adversários tendo a posse de bola, criando, e outra coisa é o que a gente tem visto dentro de campo. E são dois caminhos que nós estamos tendo. Acho que em 365 dias, mesmo com as peças que talvez não sejam as melhores do Brasil, mas também não são as piores, e eu vejo alguns times com peças semelhantes e conseguem circular, criar oportunidades, daria já pro Castro ter conseguido algumas coisas. Repito que eu falei ontem na live pós-jogo, não estou aqui pedindo a demissão do Luiz Castro, não estou pedindo a cabeça de ninguém. Antes que alguém fale o contrário, estou apenas analisando estes contextos, né, de que o Botafogo, ele tem muitas dificuldades em relação à criação, muitas dificuldades em relação a fazer o time jogar, a fazer o time construir. Se você tá mal tecnicamente, o time tem que jogar taticamente. E na partida de ontem contra o Flamengo, por isso que eu não peguei em nenhum momento, em nenhuma das minhas falas, a arbitragem como muleta. Porque mesmo com uma arbitragem fraquíssima, o Botafogo tinha a obrigação de ter amassado o Flamengo taticamente. Se a gente pega o Fluminense do Diniz, que é um time propositivo, é um time que joga assim, o Botafogo baixar as linhas e jogar na transição é o melhor para se vencer. Não tem problema. Você pega o Vasco, que é um time que gosta de ficar com a bola, mas ainda uma posse de bola inerte, e você dá a bola pro Vasco e joga na transição e vence assim, ok, é do jogo. Quando você pega uma equipe que não tá pronta, que é uma jovem equipe, como a do Flamengo, e não consegue, é preocupante. Quando você pega alguns pequenos e você não consegue fazer um gol rápido, e você cria pouco, é preocupante. Quando você se lembra o que aconteceu ano passado no Campeonato Brasileiro, quando a gente pegava times que baixavam as linhas, e o Botafogo não criava tanto, a não ser
em uma jogada individual, ou numa falta, ou numa bola aérea, é preocupante. Eu tô olhando pro depois, tô olhando para as competições de mata-mata, tô olhando para, de repente, numa Copa Sul-Americana, numas oitavas de final, a gente pega um time menor, um time sem muita força, que vai baixar as linhas e vai jogar por um erro do Botafogo. E a gente vai ficar com a posse de bola inerte. São esses pontos que me preocupam. Hoje não existe Botafogo Way. Longe de existir um Botafogo Way. É um Botafogo que joga um futebol que muitas equipes do futebol do Brasil jogam. Baixa as linhas e joga na transição, que você ganha dos seus adversários. Isso mostra que não existe um Botafogo Way. Isso mostra que, por hora, o Luiz Castro não conseguiu fazer um Botafogo Way. Se pegar a bola, circular, rodar, isso é tudo, muitos técnicos fazem, muitos times fazem. No terço final, claro, quem tem que decidir são os jogadores. E aí vem a responsabilidade do John Textor, do Mazuco, do Brito, da galera do departamento de futebol, que tem que contratar peças importantes para esse setor. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, quem escala o Piazon, que é um jogador taticamente importante para uma marcação e ofensivamente não funciona, é o Castro. Quem às vezes não muda taticamente a equipe, quando você de repente poderia colocar um time mais ofensivo e mantém a mesma estrutura de jogo, é o Castro. Hoje os problemas do Botafogo eles precisam ser divididos entre o departamento de futebol e também a comissão técnica. Todos estão errando. E os jogadores também, é claro. Existem erros dentro do Botafogo em todas as partes, em todos os setores. E isso precisa ser corrigido o mais rápido possível. O Botafogo precisa evoluir o mais rápido possível, porque não existe Botafogo Way. Não existe Botafogo Way. Ponto. Com um ano de trabalho quase, já era para o Botafogo ter uma identidade ofensiva. E não existe uma identidade ofensiva. Até, mas em alguns pontos o Botafogo circula bem a bola, cria. Mas é muito pouco para um trabalho de um ano. Um dos trabalhos mais longevos do futebol brasileiro. Os erros são de todas as partes. Todo mundo tem que levantar a mão e falar assim, ó, sou culpado aqui. Vários setores dentro do clube. Comissão técnica, diretoria, John Textor. Todos têm culpa. Daqui a pouco tá chegando o Campeonato Brasileiro. E o estadual tem servido, sim, nos principais jogos, nessas partidas contra os grandes, de que a gente tem que melhorar muito. A gente pode chegar e ganhar o Campeonato Carioca. Baixa as linhas, joga no contra-ataque, a gente tem boas peças para ganhar jogos. Mas foi vendido um Botafogo Way que não funciona. Foi vendido um time que teria a bola, que seria dominante, que esse time não faz assim. É um time que tem dificuldades muito grandes quando você pega equipes que baixam as linhas. Você não tem um talento individual para decidir jogos e coletivamente você também não tem a força para decidir jogos. São dois fatores que têm andado junto. É isso, meus amigos. É minha opinião sobre esse tema. Tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar. Aqui é uma tribuna livre, com respeito, sem xingamentos. Acho que a gente pode conversar sobre qualquer tema. Mas a gente não tem Botafogo Way. E eu acredito que não teremos Botafogo Way da maneira que nós estamos. Mesmo se chegar um craque desequilibrador, não teremos um Botafogo Way por N fatores. Hoje eu defino o Botafogo Way como Botafogo competitivo. Um Botafogo que compete. Mas um time que amasse os adversários, como foi falado lá atrás, isso não aconteceu. Não está acontecendo nem contra equipes, à exceção do Boa Vista e do Bangu, que a gente fez boas partidas, que são equipes tem divisões. Acho que o Bangu nem na quarta divisão está esse ano. Não sei, agora não posso estar falando uma besteira. E a gente não viu. Então isso me preocupa. Me preocupa porque os pontos que nós perdemos ano passado no Campeonato Brasileiro, isso pode se repetir. Quando a gente pegar equipes aqui no Newton Santos, baixem as linhas, deem a bola pra gente, a gente não consegue fazer nada. Aí vai entrando na ansiedade. O time não faz gol e acaba tomando um gol e ansiedade atrapalha. É a minha preocupação. O Botafogo sofre com os mesmos problemas que sofreu ano passado. Você pega uma equipe postada, ferra tudo. Tamo juntos. À noite ali, 20 horas, estarei de volta com o nosso Noite Alvinegra. Tamo junto, valeu, fui.